Oi, dona Lourdes, tudo bom? Bom, a Carol falou que a senhora não vai estar em casa, né? Então eu decidi fazer esse vídeo simplesmente para não deixar a senhora na mão, né? Pra gente ter uma explicação sobre a questão da revelação, né? E tudo mais. Bom, a questão da revelação para a Bíblia na Bíblia é muito claro para a gente entender. Porque eu acredito na revelação, porque a Bíblia fala sobre isso. A igreja adventista também acredita que existe sim a revelação de Deus através das pessoas, através de pessoas específicas que foram escolhidas por Deus para passar, para ser mensageiros de Deus, né? Então, aqui eu vou falar alguns versos para a gente ver sobre isso e ver como a gente identifica também uma pessoa que está sendo revelada a verdade através dessa pessoa. Então a gente vai discutir um pouquinho disso, tá bom? O primeiro texto está lá em 1 João 4:1. Vou dar um tempo para a senhora procurar aí também, né? Também vou procurar aqui. 1 João 4:1. Eu anotei alguns versos, né, pra gente ver bem certinho aqui, mas 1 João 4:1 fala bem claramente assim: Amados, não acrediteis em todo o espírito, senão prove-os se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído ao mundo. E nisto se conhece o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo tem vindo em carne ou veio em carne é de Deus. Ou seja, a primeira condição para uma pessoa ser realmente reveladora, ser uma pessoa que recebeu a revelação de Deus, primeiramente é o que? Acreditar que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, que ele veio ao mundo, que ele sofreu pelos nossos pecados, que ele morreu por nós, que ele nasceu de uma virgem. Todo o ministério de Jesus, acreditar em Jesus, seguir Jesus, esse é o primeiro passo fundamental. E aqui fala no verso 1 até: não acrediteis em todo mundo, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo. Quem recebe revelação de Deus se torna um profeta. Se essa revelação é de Deus ou não, a gente vai ver agora como a gente descobre. Olha só, Mateus 7, abre lá em Mateus 7, do verso 15 ao verso 20. A gente vai ler. Vamos lá então. Mateus capítulo 7, do verso 15 ao verso 20. Achou? Então tá bom. Vamos ler ali, ó. Guardai-vos dos falsos profetas. Deixa eu só pegar minha Bíblia em português aqui só um pouquinho. Essa que eu tô em espanhol, daí deixa eu ler bem certinho pra ler como tá na tua Bíblia também aí também, né? Deixa eu pegar aqui, Mateus 7, do 15 ao 20. Mateus 7, do 15 ao 20 fala assim, olha só. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Olhe-se porventura a uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa que produz bons frutos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Continua no verso 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. É a mesma coisa. A gente vai conhecer se realmente a pessoa é de Deus pelos seus frutos. O que ela produziu? O que ela produz na vida dela? Quais são os frutos que ela produz na vida dela? O fruto dela é estar ali na igreja pregando e depois ir para um bar, beber, encher a cara e fazer tudo que Deus não pede? O fruto dela é falar do amor de Deus. O fruto dela é o quê? O fruto dela então tá ali, recebeu a revelação, fala, né, para as pessoas de Cristo e vai lá e tenta jogar a verdade na cara da pessoa
e tenta bater com a Bíblia na cara da pessoa, isso não é bom fruto. O bom fruto, ele fala com amor. A pessoa que quer ter um bom fruto, ela nem sequer entra em discussões calorosas com outros. A pessoa que recebe uma revelação que é de Deus, ela busca falar com mansidão, com calma, com amor, com tranquilidade. Isso é um bom fruto. Esses são os bons frutos que fala lá em Gálatas 5, né? Se lembra que a gente já leu? Já viu Gálatas 5? Vamos abrir aqui só para ver quais são os bons frutos que essas pessoas devem mostrar e que nós também, né, devemos mostrar. Olha só, Gálatas 5, a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, isso aqui é o que Jesus pede. É os frutos que a gente deve apresentar. Claro, né? Simples por enquanto. Vamos ver ali o resto. O outro verso para a gente ver está lá em Deuteronômio, no capítulo 18, no verso 21 e 22. Vamos lá? Deuteronômio 18, 21 e 22. Deuteronômio 18, 21 e 22. Achou? Então tá bom. Fala assim, ó. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Verso 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, essa palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhais temor dele. Ou seja, fala aqui que se a palavra que a pessoa falou não se cumpriu, não acredite. Isso é certo que não é de Deus. Todas as coisas que Deus fala se cumprem exatamente. Outra coisa bem clara, né? Agora vamos voltar um pouquinho ali em Deuteronômio 13. Vamos ali em Deuteronômio 13, do verso 1 até o 3. Também é bem claro ali. Deuteronômio 13, verso 1 até o 3. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desses profetas ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Ou seja, mesmo essa é outra condição, né? Se essa pessoa recebeu a revelação, falou que tal coisa ia acontecer, isso aconteceu, né? E se isso chegar a acontecer, isso só não basta para dizer que ele é vindo de Deus, né? Também tem que saber se a pessoa vai fazer tu se aproximar de Deus, ou como fala nesse verso dos outros ídolos, né? Fala que se ele te disser, vamos após outros deuses que não conhecestes, não ouvir. Ou seja, se ele te fizer adorar outros deuses ou outra coisa, ou adorar de maneira errada nosso Deus, ou obedecer, entre aspas, de maneira errada, claro que é desobedecer daí, né? Então, essa palavra que veio até ele não é de Deus. Coisa interessante, né? A pessoa tem que ser uma seguidora de Deus. Lá em Isaías, deixa eu ver onde é que é mesmo. Lá em Isaías 8:20 fala exatamente isso. A lei e é o testemunho. Se eles não falarem conforme isso, não verão a alva. Ou seja, a pessoa tem que falar conforme a lei e o testemunho. O que é o testemunho? O que foi deixado para nós. O que foi deixado na Bíblia para nós. O testemunho não só dos profetas, dos apóstolos e tudo mais. A Bíblia deixou um testemunho muito grande para a gente saber o que é certo, o que é errado. E como diferenciar o bem do mal, né? Abre lá em Gálatas 1, agora. Gálatas 1 também tem um verso muito interessante.
que fala mais ou menos isso que eu falei, né? Só que com as palavras bíblicas. E muito bonito também esse verso. É uma advertência, na verdade, pra gente cuidar bastante, né? Olha só. Gálatas 1:8. A partir do verso 8 ali. Gálatas 1:8. Antes de Efésios ali, depois de 2 Coríntios. Gálatas 1:8 diz assim: Mas ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja condenado. Assim, como já dissemos, e agora repito no verso 9: se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema, ou seja, seja condenado. Ou seja, o que fala aqui? Se até mesmo a gente vê, por exemplo, um anjo vindo do céu e falar esse evangelho para as pessoas, mas que não seja exatamente o evangelho que está na Bíblia, seja um pouco além disso, ou que retire um pouco disso, que não fale conforme a Bíblia, isso seja condenado, porque essa revelação não vem de Deus. Ainda se nós mesmos fala, e eu digo isso para a senhora, ainda se eu mesmo um dia vier e falar alguma coisa que não está na Bíblia, por favor que a senhora me condene. Porque eu não tenho autoridade para isso. Ninguém tem autoridade para isso. É só conforme isso. A gente deve testar e provar aquelas pessoas que recebem a revelação, para saber se tudo que ela fala e a vida dela está conforme a Bíblia. Só assim a gente vai saber. Como foi com Daniel, como foi com Jeremias, como foi com Isaías, como foi com João. Eles eram pagãos? Eles eram pessoas que não acreditavam em Deus? Eles eram pessoas que faziam tudo errado? Não. Eles eram guardadores do mandamento de Deus e amavam a Deus. João 14:15 ou 15:14, acho que é 14:15, fala: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Isso é bem claro, isso é bem óbvio. A Bíblia deixa claro o tempo todo sobre isso. Então, para a gente estudar um pouquinho, é bom a gente usar essas passagens que possa ser útil também para te explicar para as pessoas também sobre isso, que a gente acredita sim em revelação. Eu acredito em revelação. A Bíblia apoia isso. A Bíblia acredita em revelação. Só que a gente tem que provar para saber se essa pessoa realmente é de Deus. Se essa pessoa não está vivendo em conformidade com a lei de Deus, em conformidade com o que está escrito aqui dentro, em toda a Bíblia, então essa pessoa não é mensageira de Deus. Simplesmente. A gente acredita somente naquilo que está aqui dentro. E se essa pessoa que recebe a revelação vive toda em conformidade com a palavra, claro, todo mundo é pecador, todo mundo erra. Mas eu não digo que a pessoa não viva acidentalmente e cometa um erro, mas que ela busque pelo menos a viver, né, conforme a palavra. Se essa pessoa busca viver conforme a palavra de Deus, acredita em Cristo, serve a nosso Deus verdadeiramente, da maneira que Ele quer, obedece como Ele quer, e se essa palavra se cumprir, então a mensagem é de Deus. Fico com Deus, Dona Lourdes, toda a família e da senhora. Um bom restante de sábado e um abraço. Qualquer dúvida, estamos aí.